O fenômeno espírita. Gabriel Delany, 1896. Parte 2ª. Continuação do capítulo 4. Os dois baldes. O Sr. Eglinton à cortina. O Dr. Friese. Os assistentes ficaram sentados o mais longe possível desta última. Todos estavam distintamente visíveis, ninguém se aproximava nem podia aproximar-se dos baldes. Ao fim de alguns segundos, ouvimos vozes no canto da sala, junto dos baldes, e barulho na água. Depois, feitos os sinais por meio de golpes, corri e retirei os baldes que estavam atrás da cortina. Na água fria boiavam 2 mãos de parafina solidificada. Uma delas assemelhava-se a uma espessa luva branca de alabastro, a outra era semelhante, porém menor. Quando levantei a maior, verifiquei que ela estava oca e que apresentava uma forma de mão humana, a menor era um molde de mão de criança. Uma dama presente reconheceu nesta uma particularidade de formação que assinalava a mão de sua filha, afogada na África Austral com a idade de 5 anos. Conduzi os 2 baldes para o meu gabinete, repondo os moldes na água, fechei a porta e pus a chave no meu bolso. No dia seguinte pela manhã, o gesso fino que mandamos vir de Paris foi diluído e introduzido no molde grande. Para obter a moldagem, o molde tinha de ser sacrificado. Um molde de mão humana com todos os seus dedos separados exigiria muitos predicados, a fim de serem visíveis na moldagem obtida. O que eu fiz consistiu apenas em introduzir o gesso liquefeito no molde, deixá-lo endurecer e sacrificar o molde, fazendo derreter na água quente. Esse belo molde da mão de minha falecida filha Willy, com seus dedos delicados e artísticos e seu ar gracioso, justamente como os tinha ela em vida, acha-se hoje dentro de uma redoma, sobre a minha mesa. Quando coloco a minha mão na mesma posição, a semelhança da moldada, ainda que menor 1/3, torna-se logo evidente, não se assemelha às mãos de convenção feitas pelos escultores, é mão verdadeira, natural, anatômica, com cada um dos seus ossos e tendões, apresentando claramente marcados os mais finos traços da pele. Era a mesma mão que eu conhecera durante a sua vida mortal e que tantas vezes eu tinha visto e sentido quando se materializava. Cumpre lembrar que o Espiritismo não inventou nenhuma teoria para explicar os fatos, foram os próprios espíritos que descreveram o seu estado no espaço e que, pelas experiências a que prestavam seu concurso, estabeleceram as condições em que vivem, depois de terem abandonado a Terra. Verificamos como Katie King, o espírito materializado, era verdadeiramente uma mulher, soubemos que ela respirava, que seu coração batia, em uma palavra, que tinha todos os caracteres fisiológicos de um ser vivo. Agora, vemos os moldes de parafina reproduzirem membros do corpo, com seus ossos, tendões e mesmo os menores traços da pele. Igual observação é aplicável às impressões deixadas pelo pé descalço, na experiência de Zollner com Slade. Que se conclui desses fatos, a não ser que o perispírito, isto é, o invólucro fluídico da alma, é o molde em que se incorpora a matéria terrena durante a encarnação? Na morte, os elementos que formavam o corpo humano voltam à natureza, mas o invólucro indefectível do espírito subsiste e conserva todas as aptidões e propriedades que tinha na terra. Forneça-se-lhe matéria e força vital, e logo esse organismo entra em função e reproduz o indivíduo. Essa vida, porém, é momentânea, temporária, porque é anormal, sua duração é também muito reduzida, e raramente o fenômeno atinge a intensidade que vimos em casa de William Crookes. Em outra obra, intitulada A Evolução Anímica, estudamos minudentemente todos esses fenômenos, mostrando a ação do perispírito durante a vida. Indicamos ali como esse perispírito pôde adquirir suas propriedades funcionais e, ao mesmo tempo, estabelecemos suas relações com o espírito, do qual ele constitui o que chamamos o inconsciente.
Em relação à explicação espírita, não é inútil mostrar como os sábios incrédulos, obrigados a se dobrarem à evidência dos fatos, tentam forjar teorias para explicar esses fenômenos, tão estranhos às suas ideias sobre a força e a matéria. Eis a narrativa das experiências do professor Lombroso, feita por ele mesmo. O Espiritismo e a Psiquiatria. Explicação psiquiátrica de certos fatos espíritas, pelo professor C. Lombroso. Poucos homens de ciência foram, mais do que eu, incrédulos acerca do espiritismo. Para se convencerem disso, basta que consultem a minha obra Pasia de Anomalie, Loucos e Anormais, e bem assim os meus estudos sobre o hipnotismo, estudos sobre o hipnotismo, nos quais me deixei empolgar até insultar os espíritas. Achava e ainda acho completamente inadmissíveis muitas asserções dos espíritas, tais como a possibilidade de se fazer conversar e agir os mortos. Nada mais sendo os mortos que um acúmulo de substâncias inorgânicas, dizer-se isso equivale a pretender que as pedras pensem ou possam falar. Uma outra razão da minha incredulidade era a obscuridade em que se efetuam, quase sempre, tais experiências, pois um fisiologista não admite senão os fatos que pode observar em plena luz. Mas, depois de ter ouvido alguns sábios negarem os fatos do hipnotismo, como a transmissão do pensamento ou a transposição dos sentidos, que, pelo fato da sua raridade, não deixam, por isso, de ser positivos, e que por mim foram constatados de visu, fui levado a perguntar a mim mesmo se o meu cepticismo em relação aos fenômenos espíritas não era da mesma espécie que o dos outros sábios relativamente aos fenômenos hipnóticos. Tendo eu sido convidado para examinar os fatos produzidos em presença de uma médium realmente extraordinária, a senhora Eusápia, aqueci com todo o empenho, pois que assim podia estudá-los com o concurso de alienistas distintos, Tamburini, Virgilio, Bianchi, Visioli, que eram quase tão cépticos quanto eu nessa matéria e que poderiam auxiliar-me na verificação dos fenômenos. Tomamos as maiores precauções. Tendo nós examinado a médium segundo o processo da psiquiatria moderna, constatamos nela uma notável obtusidade do tato, 6, perturbações histéricas, talvez mesmo epilépticas, e traços de uma lesão profunda no parietal esquerdo. Os pés e as mãos da senhora Eusápia foram imobilizados pelo Dr. Tamburini e eu, por meio dos nossos pés e das nossas mãos. Começamos e terminamos as nossas experiências com a lâmpada acesa e, de tempos a tempos, um de nós riscava, de improviso, um fósforo, para evitar qualquer embuste. Os fatos observados foram assaz singulares, pudemos verificar, em plena luz, o levantamento de uma mesa e das nossas cadeiras, e achamos que o esforço necessário para fazer isso equivalia a um peso de 5 a 6 quilos. A pedido de um dos assistentes, o Sr. Silfi, que já conhecia a médium de longa data, fizeram-se ouvir pancadas no interior da mesa. As pancadas, na linguagem convencional entre os espíritas, respondiam perfeitamente às perguntas que se faziam a respeito da idade das pessoas presentes e dos fatos que deviam acontecer, e que aconteceram efetivamente, dizendo que eles eram produzidos por um espírito. Feita a obscuridade, começamos a ouvir pancadas mais fortes no meio da mesa e, pouco depois, uma campainha, colocada num aparador distante a mais de 1 metro de Eusápia, começou a tocar no ar e por cima das cabeças dos assistentes, descendo, depois, sobre a mesa. Passados alguns momentos, ela foi colocar-se no leito situado a 2 metros da médium. Nesse tempo, a pedido dos assistentes, enquanto soava a campainha, o doutor Assenti foi colocar-se por trás da senhora Eusápia e riscou um fósforo, de modo que pôde ver a campainha suspensa no ar e indo cair atrás da médium. Depois, ainda na obscuridade, vimos uma mesa mover-se, enquanto as mãos da médium estavam sempre bem seguras pelo Dr. Tamburini e por mim, o professor Visioli sentia que lhe puxavam o bigode, que lhe batiam nos joelhos,
contactos estes que lhe pareciam provir de uma mão pequena e fria. Ao mesmo tempo, senti puxarem a cadeira em que eu estava sentado e, em seguida, deixarem-na. Uma pesada colcha, saindo da alcova, distante a mais de 1 metro da médium, veio a mim, de súbito, como que impelida pelo vento, e envolveu-me completamente. Busquei desembaraçar-me dela, mas só com dificuldade consegui isso. Os outros assistentes observaram, na altura de 10 centímetros, acima da minha cabeça e da do professor Tamborini, pequenas chamas amareladas. O que mais me admirou foi o transporte de um prato cheio de farinha, efetuado de modo que esta ficou coagulada como gelatina. Esse prato tinha sido posto na alcova, afastado mais de 1,5 metros de nós. A médium tinha pensado no deslocamento do prato, mas para lançar-nos ao rosto a farinha. No meio de suas convulsões, a senhora Eusápia tinha dito: "Cuidado, vou lançar aos vossos rostos a farinha que aqui se acha." Reacendendo a lâmpada, rompemos a cadeia que formávamos ao redor da mesa e verificamos o transporte do prato e da farinha. Pouco depois, vimos um grande móvel, que se achava a 2 metros de nós, aproximar-se, lentamente, como se alguém o conduzisse. Parecia um gigantesco paquiderme que avançava para nós. Ultimamente, repetindo eu essas experiências com os professores de Amicis, Chiaia, Verdinois, vi uma cadeira saltar do solo para cima da mesa e, depois, voltar ao seu lugar. Eu tinha feito a senhora Eusápia segurar 2 dinamômetros, eles marcaram 37 e 36 quilos. Durante a sessão, enquanto segurávamos as mãos da médium, esta nos disse: "Agora estão forçando os aparelhos." Acendemos a luz, e os 2 dinamômetros, que estavam a meio metro distantes dela, marcavam 42 quilos. Experiências análogas foram executadas pelos doutores Bartio e De Fiosa, que me escreveram terem visto e ouvido, por muitas vezes, uma campainha soar no ar, sem ser agitada por pessoa alguma. O banqueiro Hirsch, que se achava com eles, tendo pedido para conversar com uma pessoa amiga já falecida, viu sua imagem e ouviu-a falar em francês. Essa pessoa era francesa e tinha falecido 20 anos antes. Do mesmo modo, o Dr. Bart viu seu pai também falecido, e sentiu-se por 2 vezes abraçado por ele. Todos viram pequenas chamas na cabeça da senhora Eusápia. A explicação: nenhum desses fatos, que convém, entretanto, admitir, porque ninguém pode negar fatos verificados, são de natureza a fazer supor, para explicá-los, um mundo diferente do admitido pelos neuropatologistas. Antes de tudo, não se deve perder de vista que a senhora Eusápia é neuropata, que ela, em sua infância, recebeu um golpe no parietal esquerdo, produzindo uma cavidade assaz profunda para se poder aí introduzir um dedo, que, depois, ficou sujeita a acessos de epilepsia, de catalepsia e de histeria, que se produzem sobretudo durante os fenômenos mediúnicos, que, enfim, apresenta notável obtusidade do tato. Também eram neuropatas os médiuns admiráveis, tais como Home, Slade, etc. Pois bem, nada vejo de inadmissível em que, nos histéricos hipnóticos, a excitação de certos centros, que se torna poderosa em consequência da paralisia de todos os outros e provoca, então, uma transposição e uma transmissão das forças físicas, possa também produzir uma transformação em força luminosa ou em força motriz. Compreende-se que a força, a que eu chamarei cortical ou cerebral, de um médium, pode, por exemplo, levantar uma mesa, puxar a barba de alguém, bater-lhe, acariciá-lo, fenômenos assaz frequentes nesses casos. Durante a transposição dos sentidos devido ao histerismo, quando, por exemplo, o nariz e o queixo vêm, é fato que eu próprio observei, no momento em que todos os outros sentidos estão paralisados, o centro cortical da visão, que tem sua sede no cérebro, adquire tal energia que se substitui ao olho.
Foi o que verificamos, eu e Ottolenghi, em 3 hipnotizados, servindo-nos de lentes e de um prisma. Quando o indivíduo hipnotizado vê um objeto sugerido, principalmente quando se lhe sugere que não veja uma coisa existente, sugestão negativa, apesar de estar ela sob seus olhos, o centro visual cortical substitui então os olhos, ele vê quando os olhos não veem o que deviam ver. As imagens provenientes de excitações interiores, tais as alucinações sugeridas, como, por exemplo, quando se faz ver ao indivíduo uma mosca imaginária sobre um papel branco, apresentam-se alguns hipnotizados como se fossem reais. Deve-se, pois, admitir que elas vão do cérebro à periferia, isto é, em sentido contrário das imagens verdadeiras, que vão da periferia ao centro. Com efeito, elas sofrem as modificações que podem provir dos meios interpostos. Assim, tentamos fazer ver uma mosca imaginária ao indivíduo hipnotizado. Fizemos avançar e retrogradar essa imagem no espaço, e a pupila variava como se a imagem fosse real, ainda mais, por meio da lente, a mosca imaginária crescia ou decrescia conforme os movimentos daquela. Conseguimos mesmo obter do sugestionado o emprego de um prisma imaginário, como se existisse realmente. Para que, porém, isso aconteça, é necessário que o centro cerebral da visão seja substituído ao órgão natural da visão, isto é, que o cérebro veja como os olhos. Examinemos agora o que se dá quando há transmissão do pensamento. Em certas condições, muito raras, o movimento cerebral a que chamamos pensamento transmite-se a uma distância pequena ou considerável. Ora, do mesmo modo que essa força se transmite, ela pode também transformar-se, e a força psíquica torna-se força motriz. Há no cérebro aglomerações de substância nervosa, centros motores, que presidem precisamente aos movimentos e que, sendo irritadas, como nos epilépticos, provocam movimentos muito violentos nos órgãos motores. Objetar-me-ão que esses movimentos não têm como intermediário músculo, que é o meio mais comum de transmissão dos movimentos, mas, tampouco o pensamento, nos casos de transmissão, se serve de seus meios ordinários de comunicação, que são a mão e o laringe. Nesses casos, portanto, o meio de comunicação é o que serve a todas as energias, e a que podemos chamar, servindo-nos de uma hipótese constantemente admitida, o éter, pelo qual se transmitem a luz, a eletricidade. Não vemos o ímã fazer mover o ferro, sem intermediário visível. Nos fatos espíritas, o movimento toma uma forma, aproximando-se mais da volitiva, porque parte de um motor que é, ao mesmo tempo, um centro psíquico, o córtex cerebral. A grande dificuldade consiste em admitir o cérebro como o órgão do pensamento e o pensamento como um movimento, porque, em física, não há dificuldade em se admitir que as energias transformam-se e que uma energia motriz pode tornar-se luminosa ou calorífica. Depois da obra do Sr. Janet sobre o automatismo inconsciente, não se tem mais que buscar explicar o caso dos médiuns escreventes. Esse médium, que acredita escrever sob o ditado de Tasso ou de Ariosto e que compõe versos indignos de um colegial, em estado de semissonambulismo, no qual, graças à ação preponderante do hemisfério direito durante a inatividade do esquerdo, ele não tem consciência do que faz e acredita escrever sob o ditado de um outro. Esse estado de atividade inconsciente explica os movimentos e os gestos que a mão pode fazer, sem que participem disso o resto do corpo e o indivíduo, e que parecem ser o efeito de uma intervenção estranha. Muitos fatos espíritas são apenas o efeito da transmissão do pensamento dos assistentes, colocados junto ao médium, ao redor da mesa, que, até certo ponto, favorece essa transmissão, pois, como observei outrora, as transmissões chegam mais facilmente quando se está a pequena distância do hipnotizado e melhor para as pessoas que estão em maior contato com ele. A mesa ao redor da qual se forma a cadeia é uma causa de fácil contato e uma causa certa de aproximação. Sempre vi os fatos espíritas,
puxamento de barba, contato de mãos, darem-se mais frequentemente com as pessoas que estão mais perto do médium. Quando a mesa dá uma resposta exata, por exemplo, quando ela diz a idade de uma pessoa só por esta conhecida, quando cita um verso em língua que o médium não conhece, o que assombra os profanos, isso sucede porque um dos assistentes conhece essa idade, esse nome, esse verso, e neles fixa o seu pensamento vivamente concentrado na ocasião da sessão e transmite, depois, o seu pensamento ao médium, que o exprime por seus atos ou o reflete, algumas vezes, sobre um dos assistentes. Justamente por ser o pensamento um movimento, não só ele se transmite, como também se reflete. Observei casos de hipnotismo em que o pensamento não só se transmitia, mas também se refletia sobre uma terceira pessoa, que não era o agente nem o percipiente, e que não tinha sido hipnotizada. É o que acontece com a luz e a onda sonora. Se, no círculo formado ao redor da mesa misteriosa, não houver pessoa que saiba o latim, a mesa não fala latim. O grande público, porém, que não raciocina assim, logo acredita que o médium fala o latim por inspiração dos espíritos e crê também que pode conversar com os mortos. Assim se explicam os casos dos senhores Hirsch e Bart, que viram seus parentes mortos e ouviram suas vozes. O pensamento da mulher, transmitido ao médium, irradiou sobre eles e, como o pensamento toma em todos os homens a forma de imagem fugitiva, por causa da rapidez com que se associam as ideias, eles viram a imagem de seus parentes, cuja lembrança conservavam inteiramente viva. Quanto às fotografias espíritas, tenho visto muitas, mas em nenhuma tenho confiança. Enquanto eu mesmo não tiver obtido uma, não poderei emitir juízo sobre o assunto. A objeção, pela maioria apresentada, é a seguinte: porque a médium, a senhora Eusápia, por exemplo, tem um poder que falta aos outros. Dessa diferença surge a suspeita de uma fraude, suspeita natural, sobretudo nas pessoas vulgares, e que é a explicação mais simples e mais do gosto da multidão que evita refletir e estudar. Essa suspeita, porém, desaparece do espírito do psicologista prático no exame dos histéricos e dos simuladores. Aqui, trata-se de fatos muito simples e assaz vulgares: puxar a barba, suspender a mesa, sempre mais ou menos os mesmos e repetidos com invariável monotonia, ao passo que um simulador os variaria, e inventaria outros mais divertidos e maravilhosos. Além disso, os charlatães são numerosos e os médiums, bastante raros. Na Itália somente conheci 2, ao passo que tenho encontrado e tratado de uma centena de histéricos simuladores. Se os fatos espíritas fossem sempre simulados, deveriam ser numerosos, não excepcionais. Repito, devemos buscar a causa dos fenômenos nas condições patológicas do médium, precisamente como demonstrei para os fenômenos hipnóticos. O grande erro da maioria dos observadores consiste em estudarem o fenômeno hipnótico e não a pessoa em que ele se produz. Ora, a médium, a senhora Eusápia, apresenta anomalias cerebrais bastante graves, das quais procede, sem dúvida, a interrupção das funções de alguns centros cerebrais, ao mesmo tempo que o crescimento da atividade de outros centros, especialmente os dos centros motores. Eis a causa dos singulares fenômenos mediúnicos. Algumas vezes, os fenômenos, especiais aos hipnotizados e aos médiums, operam-se, é certo, em indivíduos no estado normal, mas, isso sucede no momento de profunda emoção, nos moribundos, por exemplo, que pensam na pessoa querida com toda a energia do período pré-agônico. O pensamento transmite-se, pois, sob a forma de imagem, e aí temos o fantasma a que chamam, hoje, alucinação verídica ou telepática. Justamente por ser um fenômeno patológico e extraordinário, só se encontra em circunstâncias graves em indivíduos que não dispõem de grande inteligência, ao menos no instante do acesso mediúnico. É provável que,
Em tempos já muito remotos, quando a linguagem se achava no estado embrionário, a transmissão do pensamento fosse muito mais frequente, como os fenômenos mediúnicos então chamados magia, profecia, etc. Porém, com o progresso, com o aperfeiçoamento da escrita e da linguagem, o modo da transmissão direta do pensamento foi desaparecendo pouco a pouco, tornando-se ele inútil, nocivo e mesmo pouco cômodo, porque traía os segredos e comunicava as ideias com uma exatidão insuficiente. Quando, enfim, se compreendeu que essas formas neuropáticas não tinham a importância que lhes queriam atribuir e que eram patológicas, não divinas, viu-se diminuírem e desaparecerem as magias, os fantasmas, os intitulados milagres, que eram, quase todos, fenômenos reais, mas mediúnicos. Nos povos civilizados não se mostraram essas manifestações senão em casos raros, ao passo que continuam em vasta escala entre os povos selvagens e nos indivíduos neuropatas. Estudemos, observemos, pois, como na neurose, as convulsões, o hipnotismo, o indivíduo mais que o fenômeno, e acharemos uma explicação mais completa e menos maravilhosa do que parecia a princípio. Por ora, desconfiemos dessa pretendida finura de espírito que consiste em ver por toda parte simuladores e em crer que só nós somos os sábios, quando precisamente essa pretensão pode mergulhar-nos no erro. Turim, 12 de março de 1892. Lombroso. Observações sobre a teoria do professor Lombroso. Os cientistas, em geral, são muito circunspectos quando se acham diante de um fenômeno pouco conhecido ou ainda insuficientemente estudado. Em fisiologia, eles abster-se-iam de formular hipóteses para explicar um fato, antes de haverem longamente experimentado e reunido considerável número de evidências para apoiarem o seu modo de ver. Quando, porém, se trata do espiritismo, toda essa prudência desaparece e o sábio arroja-se a construir sistemas, cada qual mais inverossímil. Precedentemente, vimos as teorias de Babinet, de Faraday, de Chevreul, sobre as mesas girantes. Sabemos o que resta agora de todas elas, depois das experiências de Crookes e da Sociedade Dialética de Londres. Eis, portanto, o professor Lombroso caindo no mesmo engano e, depois de assistir apenas a 2 sessões, buscando uma explicação do fato exteriormente à doutrina espírita. Viu ele todos os fenômenos produzidos pelos espíritos? Viu a escrita direta, a fotografia dos espíritos materializados e as moldagens? Não, Lombroso não verificou a realidade senão de pequena parte do domínio espírita e, apesar dessa pequena bagagem de observações, não teme proclamar urbi et orbi que conhece a causa desses fenômenos. Vimo-lo, em sua demonstração, fazer um meia-culpa acerca da realidade dos fatos que, como bom materialista, negou por tanto tempo. Estamos certos de que, se o professor Lombroso quiser prosseguir nesses estudos, retratar-se-á também, a exemplo dos seus sábios colegas Wallace, Mapes, Robert Eyre, Varley, Fechner, etc., 60. Início da nota do editor, 60. Em 1909, Lombroso reformulou as suas teorias. Ver o livro, Hipnotismo e Mediunidade, editado pela Federação Espírita Brasileira. Fim da nota do editor. Estes, a princípio, também haviam acreditado na ação inconsciente do médium, um estudo mais atento, porém, convenceu-os de que essa hipótese não era aceitável e, por isso, só adotaram as afirmações espíritas quando lhes não foi possível achar outras mais racionais. Examinemos a teoria psiquiátrica do célebre criminalista e veremos que ela não prova coisa alguma, nem mesmo é nova. Aí acharemos reunidos esses velhos conhecidos dos espíritas,
chamados transmissão do pensamento, personalidade inconsciente ou segunda personalidade, mas o professor ligou-os todos pela teoria da transformação da força, de modo que, juntando-lhes a alucinação, que ele não podia decentemente esquecer, temos a coleção quase completa dessas objeções, sem fundamento, contra a nossa doutrina, e que há 20 anos rastejam por toda parte. Essa ressurreição, menos maravilhosa que a de Lázaro, seria necessária. Ah, não, porque todas essas hipóteses não adquiriram, envelhecendo, uma nova virtude, e os fatos, sempre mais numerosos e melhor estudados, lhes imporão desmentidos tão flagrantes que quase nos parece inútil prosseguir nesta discussão. Basta, simplesmente, pedir ao professor Lombroso que estude. Isso, no entanto, pode parecer pouco respeitoso, por essa razão vamos examinar rapidamente as peças do processo. Eusápia é neuropata histérica, está entendido, suponhamos mesmo que ela carregue todas as anomalias imagináveis do sistema nervoso. Explicará isso, primeiro, o passeio da campainha pelo espaço. Segundo, o deslocamento de um grande móvel, como se fosse um paquiderme. Terceiro, o puxamento, por muitas vezes, da barba de um dos respeitáveis professores. Quarto, o transporte do prato de farinha. Evidentemente não, porque a força que emana do médium não possui, que o saibamos, mãos. Ora, como pode agir essa força sem intermediário? Que essa força seja capaz de produzir clarões já é de difícil compreensão, mas poderá isso, a rigor, ser explicado por uma transformação da energia que se escapa do médium, porém, que ela atue de modo a acariciar alguém, eis o que é absolutamente incompreensível. Que o éter seja o veículo da força, estamos de acordo, mas essa força não dispõe de órgãos. A vontade do indivíduo, outra dificuldade, porque é preciso admitir-se uma vontade inconsciente, não pode substituir as mãos. Suponhamos ter um sopro assaz poderoso para poder deslocar um móvel, esse sopro será, se o quiserem, a imagem da força que emana do médium, o sopro que pode, a rigor, suspender uma mesa ou arrastar um aparador pela sala poderá fazer uma campainha passear pelo espaço ou puxar a barba de um assistente? Certamente que não, e a explicação do professor deixa muito a desejar, de tal modo que é inadmissível. O professor Visioli sentia um contato de mão pequena e fria. Como a força do médium se havia transformado em mão? O professor Lombroso reconhece que o cérebro vê sem o auxílio dos olhos. Perguntar-lhe-emos, respeitosamente, quem vê? Serão as camadas corticais, os centros ópticos? Porém, estas não são mais que simples aglomerações de matéria fosfórica, e ainda não foram dotadas da faculdade de ver. Só a câmara escura, a que chamamos olhos, é capaz de armazenar os raios luminosos e dar-nos a sensação da luz. Entretanto, reconheceis, sábio doutor, que a vista se exerce pelo cérebro, sem aparelho óptico, logo, a alma existe, é ela quem vê, como lhe acontece depois da morte, quando não mais dispõe de um corpo material. Ela existe, pois, durante a vida, e a prova é-nos fornecida por vós mesmo. Vimos o que se deve julgar da explicação do Sr. Janetti acerca da escrita automática dos histéricos, contentar-nos-emos, pois, em lembrar que nada há de comum entre essas experiências e os fenômenos espíritas. O professor Lombroso não insiste sobre as fotografias, que são, no entanto, uma prova decisiva, contentando-se em dizer que ainda as não obteve. É lamentável que o eminente fisiologista despreze os fatos que destroem totalmente a teoria da alucinação, porque as visões do Dr. Barth e do Sr. Hirsch, se fossem irradiações do seu pensamento, poderiam ser fotografadas, pois estavam tão materializadas que falaram.
As palavras pronunciadas por essas aparições não são reflexos do pensamento, pois os operadores ignoravam o que o espírito ia dizer, tendo sido ouvidas por todos os assistentes, não existiam nos cérebros dos senhores Hirsch e Bart. Logo, a teoria de Lombroso é manifestamente insuficiente, além disso, totalmente inexata para explicar tais fenômenos. O célebre fisiologista procede fazendo afirmações acerca da transmissão do pensamento. Diz ele, assim, e não pode ser de outro modo, o pensamento irradia, reflete-se no cérebro do médium. Quando, porém, o médium dá nomes inteiramente desconhecidos dos assistentes, será isso um reflexo de quem ou de quê? Dos espíritos que a fazem mover. Outra coisa, quando a mesa se expressa em uma língua estranha, é desumbroso, porque algum dos assistentes conhece essa língua. Admitimos o fato de um dos experimentadores conhecer essa língua, porque, sem isso, não se poderia constatar que uma língua estranha era empregada, mas, como é que esse conhecimento tem influência bastante para agir sobre o cérebro do médium e ditar-lhe discursos? O fato de eu saber o latim não fará que o médium escreva nessa língua, sobretudo, quando ignoro que o médium está escrevendo e não tem vontade de influenciá-lo. Que resta, pois, dessa famosa teoria? Absolutamente nada. Não só ela não explica racionalmente os fatos para os quais foi imaginada, mas também deixa de parte grande número de outros. Nessas condições, só temos de regozijar-nos vendo os sábios reduzidos a imaginar hipóteses inverossímeis e a negarem a existência dos espíritos, por quererem explicar os fenômenos a seu modo. Que o professor Lombroso estude mais e, talvez, melhor instruído, encontre enfim uma explicação menos banal e mais adequada aos fatos, tais são os nossos votos. Resumo. Acabamos de ver, rapidamente, desenrolar-se diante de nós o encadeamento dos fatos, desde as mesas giratórias até as aparições materializadas. Verificamos que cada uma das fases do fenômeno foi estudada no mundo inteiro pelos sábios de maior competência. Vimos em ação os incrédulos negando obstinadamente os fatos, até que estes fossem mais bem demonstrados, e que alguns, sendo forçados a admitir-lhes veracidade, encastelaram-se em teorias que julgaram inatacáveis. Bem depressa, porém, essas teorias tornaram-se insuficientes, à vista do desenvolvimento cada vez mais característico das experiências. À mesa girante, a escrita automática seguiram-se os altos fenômenos do espiritismo transcendental, e vemos o cepticismo tentar seus esforços com as hipóteses do Dr. Wortmann e do professor Lombroso, tão extemporâneas e lastimáveis. A última palavra ficou para o espiritismo, que, mais forte, mais vivaz, mais convincente que nunca, dirige-se para a conquista do mundo. Poderia ser de outro modo? Sem ideia preconcebida, sem espírito de sistema, essas maravilhosas manifestações não trazem em si próprias a sua certeza? Que se poderia objetar contra a sua autenticidade ou contra o seu valor? No mundo inteiro, fenômenos, desde os mais simples até os mais complexos, são reproduzidos em abundância diante de observadores, incrédulos, a princípio, e que os estudaram com uma desconfiança quase injuriosa, até o momento em que foram convencidos da sua realidade. Entre essa inumerável quantidade de testemunhos, escolhemos, propositalmente, aqueles cuja autoridade era maior, tanto pelo valor científico dos observadores quanto pela honorabilidade de seus autores. Discutimos imparcialmente as teorias opostas pelos negadores, vimos que os fatos desmentem por si mesmos essas hipóteses e que não foi com argumentos lógicos, com artifícios de raciocínio que a sua falsidade se demonstrou, mas, simplesmente, com outros fatos que destruíram essas pretendidas explicações. Todos aqueles que têm um nome no domínio das ciências foram chamados a se pronunciarem, os mestres mais competentes, quando aplicaram tempo suficiente a essas investigações,
proclamaram a incontestável realidade das manifestações espíritas. Os espíritos, não se contentando em falar pela mesa e pela escrita, não satisfeitos em se fazerem ver ou ouvir pelos médiuns, escrevem diretamente, aparecem aos olhos de toda uma assembleia, deixam-se fotografar e, como lembrança da sua passagem, legaram-nos reproduções de seus membros materializados. São as mais cabais e as menos contestáveis provas da existência da alma depois da morte do corpo. Nenhuma negação, nenhum anátema será capaz de desenraizar de nossos corações a sublime e inabalável certeza da imortalidade do ser pensante. As teorias materialistas não são mais que orgulhosas declamações, sem apoio real. As religiões sentem desabar a sua andainaria de dogmas e de mistérios, e, sobre essas ruínas amontoadas, paira a alta e serena doutrina da imortalidade, perpetuando a vida inesgotável através do infinito dos tempos e das extensões. É pelo estudo do mundo de além-túmulo, como veremos adiante, que se explicam as dificuldades da vida terrena. É na erraticidade que se verifica a execução dessa justiça, tantas vezes desfalecente no nosso mundo, é aí que se encontra, enfim, essa felicidade, em cuja procura há que se gasta a vida, é aí que o espírito, desembaraçado dos cuidados materiais, pode entrever, de outro modo que não seja através de uma vã fraseologia, a verdadeira fraternidade, o amor sem limites de cada um por todos e de todos por cada um. Espalhemos profusamente essas ideias, elevemos o coração até essas alturas serenas donde o egoísmo é banido, e teremos feito uma obra de bons cidadãos, e teremos preparado o advento do reinado da verdade, que é concórdia e fraternidade.